Eles se esfalfaram e suaram muito para juntar aquele feno. Esfalfar aqui é fadigar-se, ok? Ou extenuar-se. Mas seus esforços foram recompensados, pois a colheita foi um sucesso ainda maior do que esperava. Às vezes o trabalho era difícil, os implementos foram desenvolvidos para utilização por seres humanos e não por animais. E era uma grande desvantagem nenhum deles poder usar ferramentas que exigissem ficar em pé sobre as patas traseiras. Mas os porcos eram tão espertos que sempre conseguiam pensar em uma maneira de contornar as dificuldades. Quanto aos cavalos, conheciam cada centímetro do campo e de fato sabiam como ceifar e rastelar muito melhor que Jones e seus homens jamais haviam feito. Os porcos não trabalhavam de verdade, mas direcionavam e supervisionavam os outros. Com sua inteligência, era natural que assumissem a liderança. Cravo e Canela atrelavam-se à ceifadeira ou ao ancinho. Nenhum freio ou rédea era necessário nesses dias, é claro. Porque, é claro, o freio e a rédea são justamente aquela parte que é usada, ou as partes usadas pelos condutores, né? Que eles estão de livre e espontânea vontade. E caminhavam pesada e continuamente pelo campo, com um porco andando atrás deles e gritando: "Eia, camarada!" ou "Agora volte, camarada!", conforme o caso. É uma pergunta que se dá para fazer aqui, né? É se a gente precisaria deste porco, sendo que os cavalos conhecem cada centímetro ali da plantação, né? E eles conseguem arar a terra melhor do que Jones e seus homens. Lembre-se, como que Jones e seus homens aravam a terra? Usando os cavalos, né? E cada animal, até o mais humilde, trabalhou para virar o feno e recolhê-lo. Até os patos e galinhas deram duro para lá e para cá o dia todo sob o sol, carregando minúsculos tufos de feno em seus bicos. No final, terminaram a colheita 2 dias mais cedo do que Jones e seus homens normalmente levariam. Além disso, foi a maior colheita que a fazenda já havia realizado. Não houve nenhum desperdício. As galinhas e os patos, com seus olhos aguçados, tinham colhido até o último talo. E nenhum animal da fazenda roubou nem sequer um bocado, né? Uma questão que a gente vai ter que abordar, e provavelmente eu vou fazer um vídeo separado para isso, é esse fato de, uma vez que todos têm a mesma direção, né? Eles conseguem uma evolução mais rápida, né? Então, por exemplo, nós temos na União Soviética aqueles planos que eles faziam de tantos anos, 10 anos, 5 anos, né? E aparentemente a evolução era muito grande, né? Em pouquíssimo tempo. Então nós vamos pensar sobre essa questão mais a fundo no próximo vídeo. Falando em próximo vídeo, geralmente eu não peço, mas por gentileza, se inscreva no canal se você tem assistido os vídeos, comente aí, por mais que seja um oi, para dar mais relevância ao vídeo, compartilhe. Isso ajuda bastante para que eu possa produzir mais vídeos. Continuando. Durante todo aquele verão, o trabalho da fazenda funcionou como um relógio. Os animais estavam felizes como nunca imaginaram ser possível. Cada bocada na comida era um imenso prazer. Agora que ela era realmente deles, produzida por eles mesmos e para eles, não distribuída por um dono relutante. Então perceba, existe um prazer mais subjetivo, né? Então, te dou um pedaço de carne e aí tem duas coisas que podem acontecer, né? Primeiro, o prazer subjetivo. Você olhar e falar assim, puxa, não é tão gostoso como se essa carne fosse inteiramente minha, né? A outra é uma coisa mais objetiva, né? Eu te dando um pedaço de carne, te dou um pedacinho só. Se você fosse dono da carne, você comeria 5 pedaços, percebeu?
Sem os inúteis parasitas humanos, havia mais para todos comerem, mais objetivo, perceber? Havia mais lazer também, por mais inexperientes que os animais fossem nesse quesito. Encontraram muitas dificuldades. No final do ano, por exemplo, quando colhiam o milho, tinham de pisá-lo à moda antiga para depois soprar as cascas, pois a fazenda não possuía debulhadora. Debulhadora, é claro, é o que tira os grãos do milho da espiga, né? Provavelmente o Sr. Jones antes levava a algum lugar, né? Eu lembro quando meu pai tinha uma chácara, tinha um senhor específico lá que tinha uma debulhadora e se levava lá, compensava mais, ele debulhava bem rápido, você não gastava tanta energia assim. Mas os porcos, com sua inteligência, e Cravo, com seus enormes músculos, sempre as venciam as dificuldades. Cravo era admirado por todos. Sempre fora um trabalhador esforçado, mesmo na época de Jones, mas agora parecia valer por 3. Havia dias em que todas as tarefas da fazenda pareciam recair em seus fortes ombros. Da manhã até a noite, empurrava e puxava, sempre presente onde o trabalho era mais pesado. Combinara com um dos galos que o chamasse pela manhã, meia hora mais cedo do que qualquer outro, e faria algum trabalho voluntário no que fosse mais necessário, antes que a lida habitual diária se iniciasse. Sua resposta para cada problema, cada contratempo era trabalhar ainda mais. Frase que adotou como lema pessoal. Repare, se você pensar, não é um lema tão ruim assim, né? É um lema ruim dependendo do contexto, né? Sei lá, tua vida tá difícil e você, em vez de parar e falar como a vida é injusta, né? Como nada dá certo, você fala, não, trabalhar ainda mais. E aí você faz tudo o que você puder. O lema em si não é ruim, né? Mas nós temos que ver qual que é a aplicação desse lema. Cada um trabalhava de acordo com sua capacidade. Lembre-se que isso daqui é exatamente tirado de Marx, ok? Cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. As galinhas e os patos, por exemplo, economizavam 5 alqueires de milho na colheita juntando os grãos perdidos. Ninguém roubava, ninguém reclamava das rações, as brigas, mordidas e o ciúme, que eram características normais nos velhos tempos, haviam quase desaparecido. Então, esse grande senso de camaradagem, esse grande senso de família, este grande senso de unidade, né? Ninguém se esquivava, ou quase ninguém. Molly, é verdade, não gostava de acordar cedo e dava um jeito de deixar o posto antes da hora, alegando que tinha uma pedra em seu casco. E o comportamento da gata era um tanto peculiar. Logo se percebeu que quando havia trabalho a ser feito, ela nunca era encontrada. Desaparecia por horas a fio e reaparecia no momento das refeições ou à noite após o término da labuta, como se nada tivesse acontecido. Mas sempre apresentava excelentes desculpas e ronronava de maneira tão afetuosa que era impossível não acreditar em suas boas intenções. Para o velho Benjamin, o burro, parecia que nada tinha mudado desde a rebelião. Preste muita atenção a esse Benjamin, ele vai aparecer só às vezes na nossa narrativa, né? Mas ele é muito importante. Então, para o burro, não parecia que nada tinha mudado desde a rebelião. Executava seu trabalho da mesma forma lenta e obstinada como fazia na época de Jones, sem nunca se esquivar nem se oferecer como voluntário para um trabalho extra. Quando questionado se não estava mais feliz agora que Jones havia ido embora, apenas dizia: os burros vivem muito. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto.